Olá, muito boa tarde. A Comissão Nacional de Justiça e Paz vai promover este sábado, 22 de janeiro, a Conferência Anual sobre o tema Pobres, Pobreza e Desigualdade. Uma iniciativa que daqui a pouco vai ser apresentada por Joana Silva, convidada do programa Eclésia, depois de destacarmos outros temas da atualidade, nomeadamente a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Uma semana para lembrar a causa da unidade. O Papa convida os católicos a oferecer orações e a sua própria vida para a promoção da plena comunhão entre os cristãos, uma causa central no esforço do diálogo ecuménico. Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che quest'anno propone di rispecchiarsi nell'esperienza dei magi, venuti dall'Oriente a Betlemme per onorare il Re Messia. Anche noi cristiani, nella diversità delle nostre confessioni e tradizioni, siamo pellegrini in cammino verso la piena unità e ci avviciniamo alla meta quanto più teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostro unico Signore. Durante la settimana di preghiera offriamo anche le nostre fatiche e le nostre sofferenze per l'unità dei cristiani. A audiência pública desta semana partiu da figura de São José, modelo de pai de ternura, para pedir uma revolução, uma mudança do olhar e do coração, também sobre a forma de conceber a justiça. Senza questa rivoluzione della tenerezza, ci vuole una rivoluzione della tenerezza, e senza questa rivoluzione della tenerezza rischiamo di rimanere imprigionati in una giustizia che non permette di rialzarsi facilmente e che confonde la redenzione con la punizione. Per questo oggi voglio ricordare in modo particolare i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in carcere. È giusto che chi ha sbagliato paghi per il proprio errore, ma è altrettanto giusto che chi ha sbagliato possa redimersi dal proprio errore. Francisco aprovou o lema para o Ano Santo de 2025, Peregrinos de Esperança. Este será o 27º Jubileu Ordinário da história da Igreja, uma tradição iniciada pelo Papa Bonifácio VIII em 1300. Dopo il momento del Covid, dopo tutte queste situazioni di difficoltà oggettiva che il mondo ha vissuto, è ovvio che si è anche nella condizione di guardare al 2025 con una grande dinamica di movimenti che si rimettono in moto. E da questa prospettiva devo dire che sono molti i pellegrini che sono attesi per questo momento di un giubileo ordinario. O Papa Francisco vai instituir este domingo, na celebração do terceiro Domingo da Palavra, leigos e leigas de diferentes regiões do mundo, nos ministérios de leitor e acólito. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. No território da Diocese de Bragança Miranda, as festas de inverno vão ser vividas até quarta-feira de cinzas. No território da Diocese de Bragança Miranda, na região de Vinhais, predominam os mascarados e os caretos nas festas de inverno. Assumiram grande força no ciclo dos 12 dias entre o Natal e a Epifania, mas ainda não terminaram e continuam no Carnaval. Culminam na quarta-feira de cinzas, primeiro dia da Quaresma, um período de penitência, um período de respeito, mas que, a par dessa penitência, desse respeito, dessa devoção das pessoas de Vinhais, caminham os diabos, já que nesse dia, depois da missa da imposição de cinzas,
centenas de diabos vagueiam pelas ruas de Vinhais, acompanhados pela morte. Uma figura, um só, com um fato, com um esqueleto desenhado, e os diabos com fatos vermelhos, fatos de flanela, de corpo inteiro, com uma máscara que pende do capuz desse fato, vão apanhando os transeuntes desprevenidos e vão chicoteando, as raparigas principalmente. Festas identitárias que caracterizam o viver destas pessoas. No concelho de Vinhais abrem e encerram as festas de inverno em Portugal, onde o sagrado e o profano estão interligados. Roberto Afonso é também colecionador e na exposição Entre Deus e o Diabo apresenta cerca de 170 peças em barro do figurado português de várias regiões de Portugal e algumas máscaras de inverno do Nordeste. Concilia estes dois temas, estes dois conceitos de bem e de mal, porque caminham lado a lado. E temos aqui a festa, que é a parte profana, a parte que não é considerada sagrada das festas que acontecem em todo o país, das romarias. Temos a parte da missa, temos a parte da festa. Está aqui então o sagrado e o profano representado. O colecionador explica que o bem ajuda a ultrapassar o mal. É isso que também se pode ver na exposição no Centro Cultural Solar dos Condes, até ao dia 31 de maio. O bem e o mal estão sempre ligados e nestas peças da exposição, em algumas é possível ver isso. Na árvore da vida que temos aqui, por exemplo, dos irmãos Baraça, nós vemos Adão e Eva a ser tentado pelo demónio no Jardim do Éden. Como vemos também a criatividade dos artistas que criaram, por exemplo, uma ceia dos diabos, onde se encontra o diabo rei acompanhado pelos seus 12 diabos, o seu exército. Roberto Afonso também é escritor e reuniu 33 contos originais no livro Às Contas com Almas Penadas e Diabos, Bruxas e Maus Olhados. Os contos foram escritos a partir de relatos orais do imaginário popular das pessoas de Vinhais, na Diocese de Bragança-Miranda. O repositório de um património imaterial infindável, mas de uma grande riqueza e de um grande valor que caracteriza exatamente a identidade cultural do povo transmontano, mas que, atendendo a todo o seu conteúdo, poderia muito bem ser de qualquer zona do país, já que são comuns a toda a civilização estes conflitos. E esta forma de, através da fé, através da oração, resolver os problemas que vão surgindo no dia-a-dia das pessoas. Cada narrativa é acompanhada por desenhos de 3 ilustradores desta região transmontana: Alberto Lebreiro, Ana Paula Ortega e Rui Correia. Às Contas com Almas Penadas e Diabos, Bruxas e Maus Olhados foi apresentado em dezembro em Vinhais e o prefácio foi escrito pelo Bispo Dom José Cordeiro. Dom José Cordeiro refere, a dado momento do seu texto, que estas contas com almas penadas e diabos, bruxas e maus olhados estão interligados também com as contas do Rosário, porque é exatamente através da oração que as pessoas tentavam explicar fenómenos sobrenaturais, quase sempre assumindo a responsabilidade desses fenómenos as forças das trevas, as forças do mal. Festas de inverno, caretos e máscaras, Deus e Diabo, Almas Penadas, Bruxas e Maus Olhados. Um livro e uma exposição que fazem parte das tradições e do imaginário português e abrem portas para uma região a descobrir ou a revisitar. Um banco especial na Diocese de Viseu para prestar homenagem ao Bispo Dom Ilídio Leandro.
O Departamento dos Bens Culturais de Viseu homenageou o Bispo Dom Elídio Leandro com um banco especial virado para o mundo no Passeio dos Cónegos. Mais do que simples peça de mobiliário, o novo banco faz memória e é revelador da personalidade do Bispo que faleceu em fevereiro de 2020. O banco, por si só, devia refletir um bocadinho aquilo que era a personalidade do Dom Elídio. E por isso a concepção do banco foi pensada tendo em conta a personalidade, a postura do Dom Elídio perante o mundo. É um banco que, no seu formato, até através de duas cores diferentes da madeira, desenha as iniciais do nome do Dom Elídio, portanto o I e o L, Elídio Leandro. O local escolhido para este banco especial é também ele simbólico. O Passeio dos Cónegos, no Tesouro da Catedral de Viseu, Museu de Arte Sacra, tem vista para a cidade, que se estende para além do Adro da Sé, o Monte de Santa Luzia e também a Praça Dom Duarte. No novo banco foram também gravadas duas frases de Dom Elídio Leandro: olhar o mundo que Deus ama e tempo para amar as pessoas. Um banco em si é um elemento que convida, por um lado, a estarmos, a refletirmos, a dialogarmos, e este banco, tendo esta dupla posição de nos permitir estar de um lado e do outro, convida precisamente a esse diálogo. Esta posição aqui é precisamente nessa perspectiva de que ele tanto valorizava, de olharmos o mundo que é fruto também da criação de Deus, da intervenção do homem. Dom Elídio Leandro foi também eternizado no Tesouro da Catedral de Viseu, Museu de Arte Sacra, com a exposição das suas insígnias episcopais. O anel episcopal e a cruz peitoral, que estão na sala Serviço e Missão, foram entregues pela sua família à diocese. Porque elas iconograficamente são expressivas daquilo que era o lema de Dom Elídio, da sua ordenação episcopal, e que é convosco por Cristo para todos. Quer a cruz peitoral tem, portanto, o formato da cruz, e depois incorpora uma figura de Cristo, e que é um Cristo de braços abertos, que está pronto a acolher a todos. Portanto, é mesmo um acolhimento, e essa um acolhimento que se pretende universal, e essa universalidade é precisamente sublinhada pela presença do globo aos pés desse Cristo. Esta iconografia está também transposta para o anel. O antigo bispo de Viseu, que foi o fundador do Departamento Diocesano dos Bens Culturais como estrutura autónoma, faleceu aos 69 anos, a 21 de fevereiro de 2020, no Hospital de São Teotónio. Temas que pode acompanhar no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Joana Silva sobre a Conferência Anual da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Muito boa tarde, professora Joana Silva, muito obrigado por estar no programa Eclésia. Porquê a escolha deste tema para a Conferência Anual da Comissão Nacional de Justiça e Paz? Há indicadores preocupantes que emergem também da pandemia que reclamam uma maior atenção à pobreza. Muito obrigada pelo convite, Paulo. É um gosto estar aqui. Sim, portanto, um dos grandes problemas da atualidade é não só o elevado nível da pobreza, mas o aumento que teve nos anos recentes com a pandemia. E, neste sentido, este mote da conferência é estas palavras que diziam que é importante ter uma abordagem diferente. Então, por um lado, vamos discutir um pouco quais são as novas abordagens à pobreza, o que é que aconteceu, quais foram os efeitos da pandemia e um pouco mais de uma forma mais prática, o que é que está acontecendo no terreno e como se poderia melhorar essa situação. Foi divulgado esta terça-feira o relatório do INE Portugal, Balanço Social 2021, onde se indica que a taxa de risco de pobreza aumentou para os 18,4%. É uma consequência direta da pandemia, este indicador. Então, realmente a taxa de pobreza era cerca de 16%, passou para 18% entre 2019 e 2020, é um aumento significativo de cerca de 15%. Ela já era alta ao nível europeu, estávamos acima da média europeia, acima de vários países com que nos comparamos, e agora passou a ser ainda mais alta. Foi um aumento que envolve muita gente, portanto, muitas pessoas que não eram pobres tornaram-se pobres durante a pandemia, isto apesar das políticas que foram postas em prática, que tiveram também um impacto significativo e evitaram um aumento ainda mais substancial. Mas, ainda assim,
vê-se que uma grande franja da população realmente não era pobre e tornou-se, e a desigualdade também aumentou significativamente, também um indicador preocupante, em que já estávamos numa situação em que, portanto, mais alta gostaríamos de ter. Portanto, sim, alguma preocupação em que esta situação não se torne permanente, em que as pessoas possam sair, que seja só uma situação transitória de pobreza para as pessoas e que não fiquem permanentemente em pobreza. E o que é que está na origem, de facto, desse aumento? Participou num estudo também sobre quem arcará os custos da pandemia, não é? Há aqui, por causa da pandemia, um tecido empresarial que se fragilizou e que está diretamente relacionado com estes indicadores, na sua opinião? Sim, de facto, em Portugal e como em muitos países no mundo, o que acontece é que grande parte do rendimento da pessoa provém do seu trabalho. Cerca de 80%, 75%, 80% na maioria dos países, provém do seu trabalho. Então, quando os mercados de trabalho ficam difíceis, as pessoas normalmente têm uma perda de rendimento e em Portugal o que acontece é que há uma franja grande da população que tem rendimentos muito próximos da linha de pobreza. Portanto, quando há uma oscilação, eles facilmente caem em pobreza. Outra característica particular de Portugal é que a taxa de pobreza é ainda maior em pessoas adolescentes, 14, 15, 16, 17 anos. E a pandemia e todos os seus impactos dificultou, por um lado, a inserção no mercado de trabalho e também aqueles que saem da escola terão uma vida profissional mais difícil. Portanto, nesse sentido, quer o fator económico, como diz, do mercado de trabalho a arrefecer e políticas que protegeram mais um tipo de trabalhadores que já tinham um vínculo contratual, em empresas formais, etc., e talvez menos trabalhadores independentes, trabalhadores que não tinham este tipo de vínculo, em que realmente, neste sentido, este tipo de trabalhadores tiveram uma perda de rendimento mais significativa. Nós estimamos que os que perderam quase cerca de 15% do seu rendimento, e isso, nessa franja que está muito perto e que é muito vulnerável, leva a que pessoas que não eram pobres se tornem pobres e, portanto, com consequências importantes para a sua vida, claro. E em setores onde era previsível um grande crescimento e que por causa da pandemia teve uma estagnação, como o turismo, a restauração, etc. Exatamente. Que estavam a empregar muita gente, não é? Que estavam a empregar muita gente, portanto, que garantiam uma massa salarial a um certo tipo de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores menos qualificados, muitos deles trabalham nesses setores e, por isso, há aqui efeitos heterogéneos da pandemia, piores no Algarve, piores entre pessoas com menores escolaridades e muito mais graves também entre os mais pobres, que perderam mais rendimento, sofreram mais com a pandemia e que têm mais tendência a depois ter efeitos mais permanentes, porque a eliminação desses efeitos dependeria de uma reinserção fácil no mercado de trabalho que neste momento ainda não está a acontecer. Que respostas é necessário encontrar e que contributo vai deixar também esta conferência da Comissão Nacional de Justiça e Paz para as respostas que é preciso? Vai deixar também perguntas e muita humildade, porque aqui não há uma silver bullet. Infelizmente. Exatamente. Vamos falar com pessoas da Caritas, de pessoas do Sagrado Coração de Jesus, que estão no terreno, que têm ajudado muita gente. Vamos também dar alguma da experiência académica e também das instituições internacionais, do que vi, por exemplo, em vários países do mundo. Mas o que vi realmente foi que a pobreza agora se combate de uma forma diferente. As maneiras modernas de combater a pobreza têm mais a ver com entender bem as causas, não só os sintomas, e adressá-las diretamente, tem a ver com em vez de termos muitos programinhas, termos programas substanciais e que estão aliados a programas de mercados de trabalho, como formação profissional, como ajuda a encontrar emprego, etc., que facilitam, que dão trampolins às pessoas, que não só dão amparo, mas também um trampolim para que possam sair da pobreza. E um terceiro ponto muito importante é impacto. As políticas de pobreza atuais medem muito o impacto. Pensam muito para que serviram as políticas e isso envolve estabelecermos objetivos muito específicos e depois termos sistemas que acompanham efetivamente, sabendo quantas pessoas foram assistidas, mas também o que é que aconteceu, o que é que mudou à sua vida em consequência destas políticas. E assim consegue-se alterar os programas à medida que evoluem e fazer programas melhores e mais efetivos. Quer isso dizer que é urgente ir além de um assistencialismo sem ser monitorizado, pelo menos, sem acompanhar a pessoa? Há vários tipos de pobreza. Há uma pobreza extrema,
que é uma deprivação tal que é necessário garantir um mínimo, é uma condição que tem que ser amparada. E há de ser sempre a primeira resposta que é necessária. Exatamente. E não é uma questão de assistencialismo, é uma questão de garantir que essas pessoas tenham um mínimo de condições para terem uma vida saudável, para os seus filhos terem uma vida saudável, o que tem muitas consequências intergeracionais, etc. E depois há outro tipo de pobreza, que é uma pobreza que pode deixar de existir e que aí é tão importante estes trampolins para realmente que as pessoas deixarem de ser pobres, conseguirem ter um caminho, porque ninguém é pobre por escolha, mas às vezes as vicissitudes, os choques externos, os choques exógenos, a maneira como as políticas são desenhadas, as pessoas ficam na pobreza e é importante que saiam dela. No contexto de eleições legislativas, seria urgente também encontrar consensos entre programas dos vários partidos para as respostas e para o combate à pobreza? Sem me pronunciar sobre a parte política, nós somos técnicos, não é? Mas de facto, de um ponto de vista técnico, acho que Portugal é um país muito bom e que pode ser ainda melhor para as pessoas mais pobres. E neste sentido, acho que realmente esta ideia de políticas que são maiores, mais abrangentes, que adereçam as causas, que juntam programas de vários tipos e impactam e estudam o impacto de uma forma séria, são caminhos muito importantes para todos os países, mas também para Portugal, dada a situação, acho que é urgente. Portanto, esse aumento de 16% para 18% são muitas centenas de... São cerca de 2 milhões de pessoas que estão nesse risco de pobreza, não é? Exatamente, e são cerca de 200 a 400 mil pessoas que não eram pobres e tornaram pobres. Portanto, isso aí é algo que é importante para nós e que devemos refletir, independentemente da conotação política que tem. Procurando sempre respostas estruturais, na sua opinião. Exatamente, procurando sempre políticas que funcionam, políticas que são efetivas e políticas que servem exatamente para o que queremos, para que as pessoas consigam sair da pobreza. O que me interessa não é a quanta gente eu dei dinheiro, mas é a quanta gente este dinheiro serviu para sair da pobreza. E isso é que é o impacto que a diferença entre medir o quanto dinheiro eu gasto e medir para que serviu a política e o quanto contribuiu não só para os pobres dois, mas também para os seus filhos, etc., e para as próximas gerações e para um Portugal melhor, claro. Temas que estarão em debate nesta conferência: pobres, pobreza e desigualdade, vai decorrer no Centro Cultural Franciscano aqui em Lisboa, neste sábado, não é? E pode ser acompanhada também através de transmissão online. Exatamente, pelo Zoom, inscrevendo-se no site da Comissão Nacional de Justiça e Paz e também no Facebook, na página da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Ficam ao alcance de todas as pessoas as ideias que aqui vão sendo partilhadas, para de facto todos também estarmos nesta luta contra a pobreza em Portugal. É importante e necessário. Obrigada pela oportunidade. Obrigado nós, Até professora sábado. Joana Silva, por estar aqui. Até sábado então a este debate que vai acontecer neste sábado no Centro Cultural Franciscano: pobres, pobreza e desigualdade social. Mais logo chegamos à sua companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.